incredulidade. Onde está essa barreira na minha e na sua vida? Que tamanho ela é e qual proporção ela tem ocupado em nós? Jesus, algumas vezes, para repreender religiosos, ele chamava de geração incrédula. Não, pastor, mas isso não é nada demais. Gente, Jesus falava palavrão? Agora pense em Jesus bravo, dá para pensar? Dá, ele pegou a vara e fez aquilo, dá para pensar, não dá, Beto? E quando Jesus fica bravo, ele fala, ó, geração incrédula. Jesus chamar alguém de incrédulo, para uma pessoa do mundo é como xingar um palavrão. Jesus não fala palavrão, pelo amor de Deus, antes que alguém fale assim, o pastor lá da igreja falou que Jesus xingou palavrão, incrédulo. Não, eu estou dizendo sobre intensidade. Para Jesus, incredulidade é um problema sério. E às vezes nós estamos atrás de uma barreira de incredulidade, porque o futuro que prometeram para a gente ainda não chegou. Porque a vida de alguém que a gente se espelha, se inspira, não está tão boa quanto a gente imaginava. Só que a gente não sabe como é que é o particular da pessoa também. E não sabe para onde a pessoa está sendo levada por Deus. Deus está projetando algo diferente. Nós cremos que Deus quer nos fazer romper barreiras, inclusive e principalmente aquelas que não são agradáveis. Porque, gente, uma pessoa que tem, a pastora Angélica falou no domingo sobre habilitação, quando ela foi tirar a habilitação, que a instrutora de autoescola ofereceu para ela, olha, paga, você vai passar na prova, está tudo certo, não importa o que você faça, você não mata ninguém no dia do exame, não matou ninguém, você vai estar habilitada. Se atropelar, tiver uma lesão leve, até uma fratura, se for leve, está tudo bem, mas matar não pode. Tirando isso, você está aprovada. Para a glória de Deus, mulher de Deus que ela é, desculpa, não posso. Eu reprovo, se for o caso, faço 2, 3 vezes, mas eu não vou desonrar, eu vou honrar o meu Deus. Aquela mulher começou a chorar copiosamente, porque ela falou, me sinto envergonhada de sendo cristã ter que oferecer isso. Se eu não oferecer, a autoescola tira eu e põe outra pessoa no meu lugar, eu perco o emprego. E nunca ninguém rejeitou. Isso é mais pesado. Com certeza passaram cristãos ali, fazendo aula. Romper a barreira do deu errado. E está tudo bem, eu amo Jesus. Dei uma festa e ninguém foi. Tá bom, eu amo Jesus. Fiz o meu melhor, não deram valor. Tudo bem, mesmo assim, eu amo. Na primeira quarta-feira desse mês, vocês já ouviram falar disso? Experiências que a gente tem com Deus, elas vão ser repetidas com certa frequência, principalmente quando elas são próximas. Na primeira quarta-feira desse mês, a gente teve aquela situação, para a glória de Deus, que terminou com um final feliz, mas que começou de forma muito assustadora, da Bela. No meio da madrugada, a gente tem que correr com ela para o hospital de urgência, convulsionando, frequência cardíaca mais de 245. E em alguns momentos, não foi em um momento, em alguns ou em vários momentos, passava assim pela minha cabeça, pela minha mente, que eu ia perder a minha filha. Em vários momentos. Em alguns momentos eu falava, Jesus, como é que vai ser a minha vida depois de perder essa menina? Eu falava isso no meu íntimo, porque eu não podia falar na frente dessa mulher. Eu falava isso no meu coração, mas eu não podia falar para ninguém isso. Ao mesmo tempo que a minha boca só abria para falar vida, cura, vida, cura. Na minha alma a guerra acontecia. Porque o diabo não tem acesso ao que eu penso. Ele pode jogar setas, mas ele não consegue colher pensamentos. Ele só colhe palavras e atitudes. O diabo vê para onde eu estou olhando, vê o que eu estou fazendo, ouve o que eu estou falando, lê o que eu estou escrevendo, mesmo que seja no quartinho secreto do WhatsApp,
do Instagram, do diabo a 4. O diabo lê aquilo e diz: é meu. Está digitando para mim, está me servindo com os dedos, com a mão, mas ele não sabe o que passa na minha mente. Por isso a gente precisa ter a mente de Cristo, para vencer as guerras aqui antes que elas se materializem. Tem gente, mas que não pode ter um problema, que quer falar com todo mundo. Mas eu preciso. Eu fico imaginando como é que Deus se sente quando vê que a gente precisa falar com tanta gente, mas não investe tanto tempo em falar com Ele. E a gente precisa falar com gente, tá? Pelo amor de Deus, eu também preciso. Mas acima de tudo eu preciso falar com meu Deus. Mais alguém? E romper barreiras, muitas vezes, é dizer: Jesus, eu não quero que dê errado, mas se der eu vou continuar te amando e te servindo. Eu não quero perder, mas se eu perder, eu vou continuar te amando e eu vou continuar te servindo. Sobre romper barreiras, não é triunfalismo, é fé. Quando tudo der certo, porque eu creio que vai dar, está dando, em nome de Jesus. Mas ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me... Cantar é fácil, viver é que são elas. Quantas pessoas se alegram quando a sua vida não está florescendo, quando a vida sentimental não vai bem, quando as finanças não vão bem, quando não há reconhecimento, aplauso e valorização. E pode parecer contrário o que eu propus aqui, o que Deus pôs no meu coração como tema, rompendo a barreira da incredulidade. E pastor, parece que o senhor está pregando para eu acomodar e não crer que as coisas vão mudar. Não, pelo contrário. Eu quero te encorajar a lutar com todas as suas forças e com toda a sua fé para vencer todos os desafios que aparecerem na tua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer que mesmo aqueles que a gente não vencer no primeiro momento, a gente continua com Jesus. E lá na frente, a gente vai ter uma experiência com Ele, que no momento pode não fazer muito sentido, mas Ele está no controle de tudo. Tive ao longo da vida perdas, dores, aflições, que no momento, Elton, eu não entendia o porquê. Mas Deus, eu estou te servindo. Calma. Ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Você está aqui, trabalhando para Deus. Quando eu falo trabalhando para Deus, não é estar adorando. Adorar é serviço. A raiz da palavra adorar é serviço, gente. Pega aí o hebraico. A raiz da palavra adoração é serviço. Eu vim servir a Deus, eu vim trabalhar, eu vim adorar, eu vim para um culto. Por quê? Porque eu estou construindo algo, eu e Deus. Eu não faltei quarta porque eu tenho algo para construir em Deus. Minha obra não vai ficar parada, não. Minha obra não é obra de empolgação. Eu vou só no dia que tem a visitação de alguém que vai falar dos móveis. Não, eu vou no dia de mandar um alicerce ali, eu vou estar lá. E a minha casa vai ser sólida. Você está construindo, eu estou construindo. E vai valer a pena. Mas nem sempre as coisas vão fluir. Nem como e principalmente, guarda o que eu vou dizer agora, e nem no tempo que a gente quer e espera. Nem no tempo. O Rogério, com 10 anos de idade, 11 anos de idade, tudo que ele queria era o castelo de Grayskull. Eu cresci com um trauma, uma raiz de amargura, uma frustração. Tive que perdoar meu pai. Algumas vezes ele prometia e nada. Mas aquelas promessas de um dia, eu já sabia. Mas teve um dia que me marcou, um sábado. O meu pai, avô dessa jovem bonita que está passando aí, que é a Manuela, minha sobrinha. Essa semana a gente fez uma troca. Ficou Israel em Ribeirão, a Manu ficou aqui com a gente. O meu pai falou: vamos comigo para o escritório que eu vou fazer faxina lá e vou trabalhar lá. Eu falei: mas no sábado? Já vai tanto tempo. Não, vamos. Eu falei: mas eu quero castelo de Grayskull. E Americanas, era no centro da cidade, perto do escritório. Ele falou: depois que a gente arrumar tudo lá, a gente vai na Americanas comprar o castelo de Grayskull. Gente, eu virei a faxineira de primeira. Rodou. Tudo você pensar, Beto. Até pintar o escritório, se ele quisesse, eu pintava. Acabamos de fazer as coisas. Falei: agora vamos lá. Ele falou: peraí que eu só vou fazer mais uma coisa. Peraí, saímos do escritório 5 horas da tarde, a Americana fechada.
E ele não foi comprar o Castelo de Grayskull para mim, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda, nem na terça, nem nunca mais. Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar o Castelo de Grayskull, aquele de brinquedo. E por que eu não comprei? Porque não faz mais sentido. Há desafios que eles têm o tempo certo. Há expectativas, demandas, crises, lutas, conquistas que têm o tempo certo. Fora do tempo não fazem sentido. E o nosso Deus, Ele é atemporal, Ele vem inteiro. Ele é Senhor do início e também é Senhor do fim. E também é Senhor do presente, do meio. Então o que me deixa irado por não receber hoje, Ele muitas vezes não vai me dar. Porque Ele já está vendo o meu amanhã e diz assim, no teu amanhã, se eu tivesse te dado o que você pediu naquele dia, você ia ver que você escolheu mal, escolheu errado, foi precipitado. Então é melhor você ficar de biquinho comigo um tempo. Mas eu preservar o teu futuro, do que eu dizer sim para todos os seus gostos e destruir tudo que você tem pela frente. Eu já comecei aquelas mensagens, tem gente que fala assim, pastor, eu quero trazer a gente para a igreja, mas em vez de o senhor falar para a gente que vai dar tudo certo, vai ser tudo do jeito que a gente quer, que Deus quer mimar a gente, o senhor fala que a gente vai encarar desafio, aí as pessoas que eu trago não querem voltar. Tudo bem, no dia do juízo elas não vão poder dizer, nunca ouvi verdade, ouviu. Eu sou muito imperfeito, mas não deixo de pregar a verdade. Porque um dia eu vou responder diante de Deus, o que eu fiz com o chamado que Ele me deu. A verdade vai mudar a minha e a sua história. A gente não precisa sentir, é gostoso sentir, já contei várias vezes aqui. Eu ia para a igreja domingo e falava, Senhor, está acabando o culto, eu não senti nenhum arrepio, deixa eu sentir um para eu ir embora para casa e saber que o Senhor está comigo. Aí de vez em quando, Deus por graça, ou a minha mente, ou sei lá o que, eu sentia um frio na espinha e falava, Deus está comigo. Mas a gente amadurece. E percebe que é muito gostoso e não tem pecado nenhum em sentir. Eu sou uma pessoa que eu choro, abraço, eu sou emocional pra caramba. Sou frio não. Mas mesmo que eu não sinta nada, Ele está, Ele é. Se eu estou na palavra, Ele está em mim. Foi isso que Jesus falou. Se eu agir na palavra, Ele estará comigo, mesmo que eu não sinta absolutamente nada. Porque o Pedro, do sentimentalismo, ou do sentimento, das emoções, afundou. Sentindo o vento forte, a força das águas, do vento que era contrário, e das ondas, afundou. Mas o Pedro que não sentiu nada, só perguntou, se é o Senhor, manda ter contigo. Jesus falou, vem. Ele foi sobre uma palavra. Ele foi por fé, e por fé ele desafiou tempestade, gravidade e medo, qualquer coisa, e andou por cima das águas no meio da tempestade. Ei, presta atenção, mais do que nunca, o fim se aproximando, a igreja de Jesus viverá dias que aqueles que são de fé e que decidem continuar vivendo pela fé, vão viver experiências extraordinárias, porque decidiram sair do barco das emoções, do medo, do comodismo, de qualquer outra coisa, para andar sobre a palavra de Jesus, mesmo que não estejam sentindo nada. Mas vão chegar do outro lado e vão poder dizer, Ele me sustentou no dia mais difícil da minha vida. O que eu posso dizer da madrugada de 4 de junho de 2025? Que dentro da minha alma havia uma guerra acontecendo. E seja o diabo lançando seta, seja a minha alma preocupada, o meu eu, ou minhas emoções, pensando que eu poderia perder a minha filhinha, eu posso dizer que Ele esteve comigo em todo o tempo. Mesmo a hora que eu não senti nada, Ele esteve comigo em todo o tempo. Ele está com você. Você pode dizer isso para quem está do lado, diga, Ele está com você. Diga, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que você está sozinho, não despreze a presença dEle. Pode dar glória a Deus, Ele merece. Marcos 9, verso 17, está escrito assim, vou do 17 ao 24 bem rapidinho. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito imundo que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração o quê? Gente, pelo amor de Deus, o homem está trazendo um filho que está endemoniado.
o filho, que a Bíblia diz que o diabo lança no fogo, na água, e os discípulos de Jesus oraram e não conseguiram libertar o menino. Jesus tinha ido com Pedro, Tiago e João para o monte, transfigurou, voltou. E um homem veio ao encontro dele. Jesus vê aquele tumulto e fala: o que está acontecendo aí? Mestre. Bacana, ele começa respeitando Jesus, chamando Jesus de mestre. Mestre. Só que dali a pouco o respeito vai embora. E ele começa a dizer: eu trouxe para os seus discípulos. E aí, cadê? Você não é Deus? Ninguém pode fazer nada aqui. Olha o meu filho. É um jovem. Como é que pode? Não puderam fazer nada. Jesus dá uma dura em todo mundo. Nos discípulos, no geral. Geração, o que Jesus falou? Derrubando a barreira hoje da... Jesus levanta a sua voz e diz: geração incrédula, até quando estarei o quê? Gente, vocês entendem o teor dessa pergunta? É Jesus falando assim: não aguento mais. Deus me livre. Imagina Jesus falando: Deus me livre de ficar na sua casa. Deus me livre de ir com você para o trabalho. Agora a pergunta é: Jesus vai com você para o trabalho, comigo? Ou a gente escolhe o diabo e manda Jesus ficar? Porque lá no trabalho a gente tem outra personalidade. Lá a gente tem outro perfil. Lá a gente está para pegar geral. Lá a gente está para ganhar, custe o que custar. Lá a gente puxa o tapete. Lá a gente mente, a gente engana. E aí Jesus fala: até quando eu vou ter que estar com você vendo toda essa atrapalhada? Até quando terei de... Palavra dura para um pai que está desesperado por causa do filho. E os discípulos não conseguiram libertar. E Jesus fala: não estou aguentando mais vocês. Imagina Jesus subir aqui para pregar, gente. Aí alguém que tem um pedido de oração: eu tenho. Jesus, tal pedido. Jesus, até quando eu vou ter que vir aqui pregar para essa igreja? Quem gostaria de ouvir isso de Jesus? Gente, fala a verdade. Quem voltaria para a igreja do pastor Jesus que falasse assim? Na igreja está faltando o pessoal me abraçar mais, amassar mais, mas não sei o que mais. Está faltando você querer Bíblia. Mais. E claro, a igreja tem que ser um lugar acolhedor, a igreja tem que abraçar, a igreja tem que amar. Não estou dizendo sobre isso. Mas gente, geração difícil essa. E o pior é que essa geração é alimentada por crente que está na igreja que diz que entende. Não, a gente tem que ser firme e dizer: desculpa, não entendo você. Qual a tua motivação de ir à igreja? Não é ter um encontro com a palavra e com Jesus? Está faltando palavra? Não. Está faltando Jesus? Não. Então, glória a Deus, a base está pronta. Que melhore em outras coisas, mas o principal está lá. No encontro, no culto que teve aquele dia, Jesus falou: não estou aguentando mais vocês. Até quando eu vou ter que andar com vocês aqui? Quero voltar lá para o Pai, estar no meio dos anjos. Vocês uma hora querem me adorar, outra hora não quer mais. Um dia vocês querem ir para o culto, outro dia não quer mais. Um dia vocês acreditam que vão vencer, outro dia vocês não acreditam mais em nada. Essa inconstância nossa é uma guerra. Eu sou inconstante, quem mais é? Em muitas coisas. Mas eu preciso reconhecer. E você vai ver o primeiro tópico para falar disso já daqui a pouco. Reconhecer onde eu estou errando, onde o problema é comigo, não é com Deus. Não é com a igreja, não é com a minha esposa, não é com o marido, não é com o pai, não é com a mãe, não é com o filho, é comigo. E Jesus fala: até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino para cá. Um menino, um jovem. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e caiu no chão. Pastor, mas eu venho para a igreja, em vez de melhorar, parece que... Vamos romper a barreira da incredulidade. Acredite, se você está caminhando na direção de Jesus, Ele está assumindo o controle da tua vida. E ainda que as coisas não saiam como você e eu esperávamos, se Ele está no controle, é melhor para mim. É melhor do jeito dele. Ele sabe o que eu não sei. Ele ouviu as conversas que eu não ouvi. Ele estava onde eu não estava. Ele conhece os corações que eu não conheço. Ele senta nas mesas que eu não sento. Gente que ri para mim e me janta depois. Ele está naquelas mesas, eu não. Então é melhor ouvi-lo. É melhor continuar com Ele, confiar nele, acreditar nele. Ainda que isso custe perder alguém ou alguma coisa aqui, perca.
mas não abra mão de Jesus. Duro esse discurso, né, pastor? Poxa, se alguém falar isso para mim, irmãos, cuidado que é perigoso eu tropeçar no orgulho, porque talvez eu me sinta um pouquinho semelhante a Jesus com alguns discursos firmes, ou talvez me sinta como um homem que sacudiu a Inglaterra, conhecido como príncipe dos pregadores. Alguém sabe qual é o nome dele? Eu não vou perguntar duas vezes, João. Qual? Fala para mim, alguém sabe? Não vou falar, Wesley, mas depois a gente conversa. Esse homem chamado Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um homem que sacudiu tudo. Ele teve mensagens que as pessoas saíam chorando, desesperadas, dizendo assim: quem que pode se salvar? Tem uma mensagem dele. Depois você dá um Google e põe assim, ó: pecadores nas mãos de um Deus irado. O povo chorava. 3 horas de pregação, tá? O povo chorava dizendo: eu preciso ser salvo. Mas a igreja parece que não é mais casa de salvação. É casa de satisfação. Eu tenho que ir lá e eu tenho que ficar satisfeito. Eu tenho que sentir, receber, ser. Não. Essas coisas, glória a Deus. Tudo que Deus der a mais, glória a Deus. Mas a minha casa, Jesus disse, tem que ser chamada casa de... E oração é entrega. Oração é entrega. Entregar para Deus, porque eu reconheço que eu não dou conta. Entregar para Deus, porque eu reconheço que eu não sou tão bom. Entregar para Deus, porque se ficar na minha mão, vai ser instável, inconstante, mas Ele não. Então, quando o espírito imundo viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Olha o que todo mundo pensa, verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era o quê? Pequeno, respondeu o pai. E aí o 22, vocês já me ouviram falar disso aqui, talvez com frequência ou não, mas muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta fazer o quê? Matá-lo. Só que o menino convulsionou quando Jesus chegou. Parece que melhorou ou piorou? Piorou. O menino caiu no chão. Tem tradução que vai dizer caiu como morto. O espírito imundo tenta matá-lo. Quando Jesus chega, parece que o espírito imundo conseguiu. Pastor, enquanto eu não estava na igreja, eu tinha crise no casamento. Agora que eu vim para a igreja, a mulher, o marido decidiu sair de casa. Enquanto eu não estava buscando a Deus, o diabo tinha uma estratégia. Agora que eu estou buscando a Deus, parece que ele conseguiu o que ele queria. A questão é que a palavra de Deus, o salmista reconheceu o que é essa palavra. Alguém sabe que o salmista diz que é a palavra, dentre outros adjetivos, qualidades? Vai lá, vamos arriscar. O que a Bíblia é? O que a palavra é? O salmista diz, então já estou dando a dica que é no Salmo. Lâmpada para os meus é a tua, e o que mais? Sabe qual que é a questão? Quando a gente chega perto de Jesus, a gente chega perto da luz. E aí aquilo que parecia meio escondidinho, maquiado, consegue ser notado. Isso aí é mais ou menos igual o pessoal que hoje anda marcando encontro pelas redes sociais e conhece a pessoa com filtro. Aí os dois, quando chegam no lugar do encontro, fica um olhando para o outro e procurando. Cadê aquela pessoa? Ah, a pessoa me deu cano. Aí manda mensagem: cadê você? Fala: estou aqui. Onde? Não, você me deu cano. Não, você que deu cano. Eu estou aqui. Não, eu estou aqui, estou aqui. Volta os dois para casa frustrados, revoltados, falando que caiu num golpe. E os dois estavam lá. Eles só são muito diferentes na vida real do que eles são nas redes sociais com filtro. Gente, com filtro não tenho marca de expressão nenhuma. Com filtro eu sou magro, gente. Tem gente que usa filtro. Tem uma pessoa que quando ela dorme as enzimas carrega ela para lá e para cá. A gente falando. Ei, se Jesus sacudir a roseira, o que sobra de mim e de você? Sabe quando que o nosso coração é exposto? Eu falo isso com certa frequência, em 2 ocasiões acima de tudo. Quando a gente começa a conquistar. Porque tem gente que quando estava na pior, precisava de ajuda, era pastor. Deu uma melhoradinha. Pastor. O nome continua na boca da pessoa, só mudou o jeito.
Antes era doce, agora é amargo. Não precisa mais, né? Tá bom. O mundo não gira, ele capota, como disse o outro. Não desejando mal de ninguém, mas é instrução. E quando está na pior, que a pessoa expõe o coração. Eu, graças a Deus, o dia que prendi o dedo na porta, o outro pastor falou, você não fala palavrão mesmo. Eu falei, por quê? O rapaz ficou com o dedo preso na porta, a porta não abria, e você não soltou um palavrão? Eu falei, graças a Deus, eles não estão mais dentro de mim. Não significa que eu seja melhor do que ninguém. Estou dizendo só de uma coisa, que não tem a ver, não faz sentido. Bobeira, não faz sentido nenhum. Em outras coisas eu erro. Eu no trânsito fico nervoso. Pronto, ali eu sou testado e muitas vezes reprovado e preciso melhorar. Não sou super-herói, não sou 100% exemplo para ninguém. Mas acho que eu tenho boas escolhas. Ainda sirvo, como Paulo falou, sejam meus imitadores. Acho que tem bastante coisa ainda que dá para imitar. Inclusive e principalmente no dia da aflição. Onde está nosso coração? Muitas vezes o Espírito lança no fogo na água e tenta matá-lo. Aí eu imagino alguém olhando e falando assim, hoje conseguiu. Quando teve um encontro com Jesus, aí que em vez de melhorar, piorou mesmo. Pastor, eu estava para ser mandado embora do emprego. Vim para a igreja, semana seguinte mandaram embora, as coisas pioraram. Não, Deus já está tirando do teu caminho aquilo que já não serve para você. E vai preparar o seu coração, a sua estrutura para assumir aquilo que é de Deus para você. Não, pastor, eu trouxe a irmãzinha apresentar em oração, semana seguinte já falou que não queria mais nada comigo. Graças a Deus não casaram. Se tivesse casado era pior. Ei, irmão. Preso, encalhado não é solteiro não. Preso, encalhado é quem casou errado. Se tiver temor, que uniu Deus jamais separa o homem. Você quer realmente envelhecer? Não. Então, ei, parece que piorou para esse pai e para o menino. Mas agora o pai fala diferente. Agora ele já não sai acusando os discípulos. Teus discípulos não resolveram nada. O que ele fala? Tenha o quê? Tenha o quê? Misericórdia de nós. E ajude-nos. Aí o finalzinho é bonito. Se Jesus pode. Diga comigo, Jesus pode. Diga, Jesus pode. E mais uma vez. Mas a pergunta é, ele quer? Eu já fiz essa oração muitas vezes. E há pouco tempo atrás, não exatamente o dia, mas um ano atrás. Há um ano atrás, junho ou julho, só não lembro se era junho ou julho. Eu acho que era julho, já. Era julho. A gente estava para mudar do prédio antigo da José Fornari. E estava tudo alinhado para um prédio na rua João Pessoa. E aí o missionário Vitor veio ministrar na igreja. Quem lembra quando o missionário Vitor do Haiti veio ministrar na igreja? E aí eu ia levá-lo num dia de semana, acho que era uma terça-feira, se eu não estiver enganado, em São Paulo para ministrar numa igreja. Na hora do almoço eu falei com a proprietária do prédio lá, estava tudo certo. Falei, glória a Deus, vai acabar a pressão em cima de mim, pessoal pressionando para mudar, porque não sei o que, porque vendeu, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E eu orei. E falei, 6h30 da tarde, a gente ia sair 10:50, 6h40 da tarde, eu falei com a proprietária do prédio, ele falou, tá tudo certo, pastor. Eu falei, bacana, glória a Deus. Glória a Deus, linda, glória a Deus. A hora que a gente vai sair de casa, estou esperando o elevador, apertei o botãozinho, meu telefone tocou de novo, era ela de novo. Eu falei, alguma outra dúvida? Ô pastor, então, não vai dar para fazer o negócio não. Eu falei, o quê? Não, é que assim, não aprovaram a ficha, eu não tinha mandado ficha nenhuma, gente. Não tinha ficha nenhuma. Não sei o quê. E falou e não falou nada. Falou e não falou nada. Eu fui do elevador até a região de Santo Amaro, mudo. Quem me conhece sabe que isso é sério, grave. Quase morte. Mudo. Trânsito, sei o quê, mudo. Se me fechava, pegava um tio passeando na minha frente, mudo. Uma aflição dentro da minha alma maior do que esse prédio. Uma angústia. Uma depressão batendo na porta. O diabo dizendo assim, acabou. Chega, fecha isso.
manda cada um procurar uma igreja, indica algumas igrejas e vai congregar em algum lugar. Acabou, chega. E eu já, pressão. Eu mudo. Sabe por quê? Porque se as minhas palavras não vão honrar a Deus, é melhor eu me calar e esperar a hora certa de abrir a minha boca. Naquele dia, naquele momento que eu estava arrebentado, o diabo não tem uma semente para dizer assim, ele tem que colher. Olha o que ele falou, olha o que ele digitou, olha o que ele teclou, olha a mensagem que ele mandou para alguém escondido. Já errei muito, todo mundo aqui já. Naquele dia, ele não tem uma para falar de mim, uma. O meu Deus sabe tudo que eu pensei. A tristeza, a revolta, nessa hora vai o ribuliço. A revolta, a tristeza, a angústia, as dúvidas, questionamentos. Eu e Deus, no meu coração ali, só eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Nem falar com ninguém eu não tinha que falar, porque se eu falasse com alguém, quem ia ouvir? Quem ia ouvir? Desespero de ter que falar tudo com todo mundo. E dar sementes ao diabo, munição para ele. Não é hora de eu falar com ninguém. Chegou na igreja, desci. Entrei. Na abertura do culto, a irmã que estava ministrando louvor deu uma palavra. Gente, passei por uma luta assim, teve crise, não sei o que. Eu não lembro nem que é a história, se alguém estava morrendo, não lembro. Eu só sei de uma coisa que ela falou. Tem horas que a gente sabe que Jesus tem poder, mas a nossa dúvida é, Jesus, o Senhor quer? Porque eu sei que o Senhor pode. Eu falei, meu Deus, é isso? Eu sei que o Senhor pode arrumar um salão para a gente. Mas o Senhor quer? Aí ela começou, acredite que Ele quer, porque se Ele te deu um chamado, se Ele falou e tal. Pronto, irmãos, quase que eu falo para o senhor Vitor, vamos embora. Ele falou, mas não preguei ainda, não importa, eu já recebi o que eu tinha que receber, vamos embora daqui. Irmãos, voltando no meio de Diadema, numa área escuro, o carro quebrou. Mas na volta eu já era outra pessoa. Mas eu fui atacado na minha alma de novo. Não adianta, as coisas para você não vão andar. Peguei, tinha um outro carro indo juntos, os irmãos, uma família, mulherada, pastora grávida, não sei o que, entra tudo nesse carro, vai embora, que aqui nós estamos num lugar tudo escuro, meio tenebroso, vamos tudo embora. E fica aqui os homens e os doidos. Rogério riu disso aí, né? E ficamos, até que chega o guincho. Veio o guincho, resolveu tudo, fomos embora, estamos aqui, porque Deus tinha algo melhor do que aquele outro prédio para a gente. Muito melhor, mas muito melhor. Mas naquele dia eu podia ter sabotado essa semente. Com a bocona grande, língua de trapo. Não sabotei. Deus, o Senhor pode, mas o Senhor quer. Ajude-nos, se o Senhor puder. Jesus, um leproso olhou e falou, o Senhor pode me tornar limpo. O que Jesus falou para o leproso? Eu quero. Olha para quem está atrás, diga, Jesus quer. Fala, Jesus quer o melhor para você, mesmo quando você nem quer e nem sente. Gente, eu não queria esse prédio aqui, porque eu nem sabia que esse prédio existia. Eu não queria ouvir não da dona do outro prédio. Por sinal, foi uma pessoa que eu tive que tratar o meu coração para liberar perdão. E olha que eu não sou de guardar mágoa de ninguém, mas ela me levou em banho-maria 3 meses, fez eu tomar uma pressão violenta, um monte de coisa. E ela falava comigo, não, porque ninguém fala comigo que eu sou difícil. E eu, não. Pensa uma pessoa que gastou toda a minha paciência e gentileza, essa. E graças a Deus eu não saí da linha. Mas na minha mente, que eu pensei mal. Aí passou um tempo, falei assim, aí o prédio dela continuava fechado. Mas fui tentado várias vezes ligar para ela, oi fulana, tá fechado, né? Nós já reformamos outro, já inauguramos. O pessoal daqui está recebendo o aluguel da gente. Você acha que eu não sou tentado igual você? Gente, vira e mexe, eu passo lá em frente. Quando eu passo lá em frente, vontade de mandar uma mensagem para ela. Olha lá, a Bela está falando, papai. Mas eu preciso controlar, eu sou humano. Quem entende o que eu estou dizendo? Não duvide que Deus tem o melhor para você. Você pode dizer isso para alguém que está do teu lado? Diga, não duvide que Deus tem o melhor para você. Ainda bem que você está aqui. Você levou Ele a sério. Gente, a hora que eu recebi a notícia, falei para vocês que eu fiquei tão abalado que eu fui mudo, não falei?
Agora pergunta para aquela mulher que está sentada ali segurando aquela menina, se eu falei assim, vocês vão porque eu não estou em condições de ir. Ou não, a gente quer fingir espiritualidade. Eu não sei se eu falo isso. É para falar, Elton? Agora eu lembrei do Zé Bonitinho. Dá um close aqui, é nessa aqui? Vem cá. Você que ficou na tua casa hoje, fingindo espiritualidade. Eu vou buscar Deus aqui. Hoje eu não estou em clima para ir lá ficar no meio de gente, mas eu vou buscar Deus, sabe meu coração. Foi em dias assim que a minha vida mudou até hoje. A grande maioria das respostas mesmo que mudaram a minha vida foram nos dias que eu fui tentado a não estar mais, a não ser mais, a não ir mais, a não me mover mais. E eu fui. E Deus falou, agora você me honrou, os que me honram eu vou honrar. Mesmo não sentindo nada. Ou sentindo exatamente o oposto. Ai, estou sentindo não sei o que, então não vou. Estou sentindo não sei o que, então não vai. Fica aí. Vou abrir a igreja Sentimentos de Cristo. Vai bombar de gente. Ninguém comprometido. Mas vai bombar. De qual você é a igreja? Eu sou da Sentimento, e você? Eu vou abrir Sentimento e vou pôr o Zé do outro lado da rua na Emoções. Gente, não vai ter igreja na cidade que vai ter mais gente. Ai, sentimento. Ai, eu estou sentindo que estou excluído aqui. Vou para outra das Emoções. Não tem como dar errado, ou é sentimento ou é emoção. Porque a gente é bombardeado nessas coisas, gente. A gente é humano. E pelo amor de Deus, eu estou aqui brincando para quebrar uma coisa que é difícil de falar. Mas a gente sente, a gente é humano. Pelo amor de Deus, eu não estou zombando dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de ninguém. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser governados e dirigidos por emoções ou sentimentos. Isso não serve para balizar a nossa vida, isso não serve para governar a nossa vida. Isso tudo tem que ser levado aos pés de Cristo, dizer, Jesus, eu sinto muito, eu sinto pouco, eu sou frio, eu sou quente. Não importa o que, fala com Ele. E Jesus, me ajuda a ficar na Tua palavra. Porque a palavra dele é para quem sente muito, sente pouco. É para quem gosta de abraçar, para quem não gosta. É para quem gosta de falar muito, para quem gosta de falar pouco. A palavra é para todo mundo. Quem entende o que eu estou dizendo? Esse pai, em um momento, o sentimento dele, o que ele estava sentindo? Raiva. Porque quando a gente não é atendido, a gente sente. Eu fiquei com raiva da dona Terezinha. Senhor, me perdoa. Dona Terezinha, eu te perdoo em nome de Jesus, amém. Acho que eu já perdoei ela antes, mas se eu não tinha perdoado, agora eu falei que eu perdoei. Mas lembrar das raivas que ela me fez, me dá raiva. Mas está tudo bem, não desejo mal nenhum a ela. O corretor falava comigo, o pessoal ela falava assim, meus filhos falam que eu sou difícil, meu marido, eu pensava comigo, falei, por que logo eu vou? Gente, ela falava de problema de saúde, eu falava assim, Deus abençoe a senhora, estou orando pela senhora. Tá, então, o que nós vamos resolver? Falei, caramba, estou falando que estou orando por ela, mandava uma mensagem bonitinha, estou orando pela senhora, por sua cura. Tá, vamos resolver. E não resolvia nada. Gente, aquele pai estava igual eu no dia que a dona Terezinha fez aquilo comigo. Com raiva. Raiva. Naquele dia, se eu recebesse a notícia que teve um terremoto só no prédio dela, não tinha ninguém lá, só caiu e perdeu tudo, gente. A minha natureza humana ia ficar feliz, tá vendo? Roubaram, tá vendo? Porque tem dia que a única coisa que a gente sente é essas coisas. Já estou com a minha mão erguida. Mais alguém? Mais alguém aqui, gente? Raiva. Vontade de ver o outro quebrar a cara, já que fez mal pra gente. A gente sente. Mas a gente não pode parar ali. Continua. Você veio hoje aqui para derrubar essa barreira. Não duvide que Deus cura seu coração. Eu tinha uma mensagem inteira pela frente, né, Zé? Não dei um tópico até agora. Por quê? Porque tem uma barreira que eu não levanto. A barreira de quem vai conduzir o culto é de Deus. Eu não levanto barreira. Ele conduz, Ele muda, Ele faz o que Ele quiser. O que precisa ser derrubado na tua vida hoje para você parar de viver jogado para lá e para cá igual esse menino pelas emoções? Fogo! Vamos, que vai dar certo. E a igreja, e a família, e o casamento e a empresa. Ai, não vou porque ninguém ajuda na empresa, não tem funcionário, o pessoal não paga em dia, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Irmãos, vira e mexe, eu passo sufoco, tendo um monte de dinheiro para receber de um monte de gente que prometeu que vai pagar hoje, que vai pagar amanhã, que ia pagar ontem, pagar semana passada, e eu continuo. A vida é assim. Quem trabalha com venda, a pessoa que prometeu que ia comprar, aí fala que vai comprar no próximo dia.
Eu comecei falando aqui do meu pai que prometeu comprar para mim o Castelo de Grayskull e nunca comprou. E eu do meu pai, mesmo eu não ligando, mas não querendo, agora eu daria em vida, assim, você fala, meu filho não vai morrer frustrado, tá aqui o Castelo de Grayskull, nem existe mais. Mas ia atrás. Gente, vamos romper a barreira da incredulidade. E às vezes, o que nos prende na incredulidade é o que a gente sente. O Pedro, que ouviu Jesus, não teve incredulidade, mas o Pedro que sentiu, se tornou incrédulo. Esse pai, que se frustrou porque os discípulos de Jesus não conseguiram libertar o filho dele, estava cheio de raiva, ele não conseguia crer nem em Jesus. E quando Jesus chega, ao invés de pedir ajuda, a primeira coisa que ele faz é acusar os discípulos de Jesus. Você quer ver só? Quem já foi num restaurante, uma lanchonete, um lugar para comer, comida, padaria, o que for, boteco, comida, barraquinha, e você pediu para alguém. Precisa ter o dono e um funcionário pelo menos para servir esse exemplo que eu vou dar. E a pessoa enrolou, demorou, deu ruim. Aí daqui a pouco veio o gerente ou o dono. Qual que é o seu pedido? O que aconteceu? Gente, 2 semanas atrás, eu fui em Alphaville participar de um treinamento. Intervalo horário de almoço. Fui com um amigo meu no shopping. Pedimos lá na praça de alimentação uma comida. Ele pediu, eu pedi, junto. No totem, eles juntos. Ele 30 segundos antes, eu 30 segundos depois. Depois veio um monte de gente, pá. Saiu a dele, saiu de um, saiu do outro, saiu do outro, saiu do outro, saiu do outro, saiu do outro e não saiu o meu. Eu fui lá na beira do balcão, falei, o meu não saiu. A moça, espera aí, pegou o papel, foi lá para dentro da cozinha, voltou e não falou nada e continuou atendendo os outros. Em vez de me dar um retorno, ela não dava. Ela estava me enrolando ali, porque o negócio se atrapalhar. E nada, e vai gente, volta gente. Você já passou por isso? Restaurante, já em qualquer lugar? Aí às vezes vem a pessoa que quer resolver. A gente gasta mais tempo reclamando do que deu errado, brigando com a pessoa, do que resolver. A pessoa fala, tá, mas o que você quer? Você quer ovo frito ou você quer omelete? Não, porque o garçom, porque a pessoa que vem... Não, mas desculpa por esse garçom, mas como é que você quer o ovo? Não, porque eu nunca mais venho aqui. Não, mas peraí, você está com fome agora. E a gente continua mais tempo com fome, porque a gente está mais preocupado em brigar, porque o garçom demorou, que a cozinha não atendeu, do que em resolver com quem está ali para resolver. Quem entende o que eu estou te dizendo? Esse pai está diante de... que tem poder para resolver o problema, curar, libertar. Só que ele está mais preocupado no começo em fazer o quê? Reclamar. Está mais preocupado em apontar. Por causa dela, dele, dela. Por causa de vocês. Por isso que não deu certo. Não, mas eu estou aqui, vamos fazer, agora vai dar certo. Não. Era para ter dado certo há 6 meses atrás. Se não tivessem... pesaram na minha, me atrapalharam. Jesus está aqui hoje para resolver. Não é para você continuar falando de quem é a culpa, quem fez, quem deixou de fazer. É hora de se levantar e dizer, Jesus, me ajuda, eu preciso de ajuda. Em vez de falar do erro dos outros, vamos falar aqui do que precisa melhorar em mim. Ajude-nos, a humildade. Na Almeida, se eu não me engano, não sei se é na Almeida Corrigida e Fiel, ou na Revista e Corrigida, ele vai dizer, ajuda na minha falta de fé, ajuda na minha incredulidade. Não sei quem puder colocar qual das 2 versões é essa. Ajuda na minha incredulidade. No primeiro encontro, o primeiro momento que esse pai tem um encontro com Jesus, ele está preocupado em apontar os discípulos de Jesus, falar mal da igreja, do líder não sei do que, do obreiro que recebeu na porta. Depois ele cai em si, porque a palavra de Jesus tira a venda dos nossos olhos. E essa é uma noite de Deus tirar a venda dos nossos olhos. E aí ele foca no que ele precisa. Onde está teu foco? Onde está o nosso foco? Você está focado no que você quer ou está focado em ficar reclamando? E não fizeram, e não ajudaram. Coloca o tópico já que não achou, por favor. Perdão, volta lá um minuto. É o 23 e 24 aí que vai falar. Vamos lá, 23. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Jesus, mas você está perguntando se eu vou ajudar, se eu puder ajudar? Claro que eu posso. É só você crer. E o 24. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar minha...
ajude-me a superar a minha. Você vai hoje para casa e eu vou com esse versículo ecoando na nossa mente. Fala das suas incredulidades mais com Jesus do que com os outros. Estou com receio de dar errado. Fala para Jesus. Fala para todo mundo, mas não fala para Jesus. Jesus tem poder de mudar o cenário, mudar o quadro. Aqui, gente, até com os discípulos de Jesus deu certo. Até com os discípulos de Jesus deu certo, gente. Deu? O pai não veio reclamar que o menino não foi liberto? Hã? Sim. Que trouxe para os discípulos, mas eles não puderam fazer nada? Aí os discípulos vão perguntar para Jesus: mestre, por que o Senhor libertou e a gente não pôde? Aí Jesus falou: essa caça não sai se não for com oração e jejum. O que é isso? Intimidade com o céu. Renúncia da carne. Tem coisa na tua vida que não vai vir através de ninguém, nem de mim, nem do seu cônjuge, nem do seu pai, da sua mãe, do seu filho, vai vir através da intimidade com o céu. Tem coisa na minha e na sua vida que vai ser liberada diretamente por Jesus. E a gente continua terceirizando. Não é mensagem que muita gente gosta de pregar porque gosta que o povo fica preso na igreja, no pregador. Não, a gente está preso em Jesus. A gente se une aqui, se conecta por uma aliança de amor, de fé, de lealdade, de honra. Mas preso a gente está em Jesus. Aquele pai falar: ajude-me a superar a minha o quê? Incredulidade. Só para resumir, eu não vou continuar a leitura. Jesus liberta o menino. O menino espuma, cai, fica bom. Olha o tópico, presta atenção para a gente poder orar. Hoje vai um tópico só. Semana que vem, se Deus permitir, ou na outra a gente continua essa mensagem. A incredulidade nos impede o que, gente? De reconhecer nossas o quê? Fragilidades e receber o quê? Ajuda de Deus. Aí terceirizamos culpa, são seus discípulos. É porque as pessoas não me dão oportunidade. É porque as pessoas não querem a minha felicidade. O pastor não quer que eu seja feliz. Não, eu quero que você seja um fardo, um peso, que você fica triste e fica pesando na minha o dia inteiro. Pelo amor de Deus, tem que ser muito trouxa. Ai, meu pai e minha mãe não gostam de mim, não quer minha felicidade. Não, quer você rabugendo dentro de casa. Nossa, a alegria que tem pai e mãe ver filho de cara feia. Gente, é um sonho. Eu quando era criança falava: um dia eu vou ser pai e eu vou ter um filho de cara feia dentro de casa. Ter logo é 3. Pelo amor de Deus, vamos amadurecer. Terceirizamos culpa e transferimos responsabilidades. Mas nós estamos aqui para dizer: chega. Eu não vim à procura dos culpados, eu não vim responsabilizar ninguém, eu vim derrubar a barreira da incredulidade. Jesus disse que pode, então eu creio que nessa noite barreiras de incredulidade estão caindo por terra e o nome de Jesus vai ser exaltado. Quem crê também diz: pode aplaudir a Jesus, Ele merece. Pode aplaudir, dá glória a Deus.